Pronto, vamos lá, pessoal. Seguindo aqui a nossa aula, vamos para o segundo momento aqui, tá certo? Do nosso bloco de teoria, né? A gente vai passar uma teoria básica aqui para vocês dos primeiros, primeiras leis aqui, né? Os primeiros artigos do Código de Ética e Conduta, tá? Então vamos lá. Vamos identificar o que seria o negócio. Então, dentro do negócio aqui, pessoal, a gente tem aqui soluções que aproximam. Então, o negócio é exatamente a razão, né? A estruturação do negócio. O negócio, ele tem início, meio e fim, que é o planejamento estratégico. Ele tem o ponto inicial, aquilo que ele se propõe a fazer, e tem a meta, ou seja, os sonhos de consumo, aquilo que quer se tornar, onde quer chegar. Então, é exatamente isso o planejamento estratégico. É aquilo que ele quer alcançar a partir do ponto inicial onde está no momento, tá? Então, a partir daí, nós temos o quê? A missão. Qual é a missão dos Correios? Conectar pessoas, instituições e negócios por meio de soluções de comunicação e logísticas acessíveis, confiáveis e competitivas. Então, essa missão é a missão. O que é missão? Missão é a razão de ser. É a principal causa, o principal objetivo que a instituição ela consegue aí estabelecer com as pessoas. Então, é a partir da missão, daquilo que ela se propõe a fazer, que ela traz ou não credibilidade e impacto para a população, tá certo? A visão é aquilo que a empresa quer, é aquilo que a empresa quer alcançar. Ou seja, o que é que a empresa quer ser daqui a 5 anos, 10 anos? Então, é tudo aquilo que a empresa pretende alcançar ao longo do tempo, tá? Então, a visão aqui dos Correios é ser uma plataforma física e digital integrada de excelência para o fornecimento de soluções de comunicação e logística. Então, é importante vocês saberem identificar isso daí, tá? E daí nós temos agora os valores, né? Nós temos os valores são todas as normas, todo o comportamento, tudo aquilo que rege esse comportamento dentro da instituição, que são expressados através dos valores. Os valores de quem? Do próprio CEO, ou seja, dos diretores executivos, né? De todas as pessoas que tomam as decisões, que são o estratégico da organização, da instituição, no caso. Então, ó, os valores são adaptabilidade. Essa adaptabilidade vai prezar pela agilidade e flexibilidade às demandas das partes interessadas, tratando os riscos envolvidos. Então, a adaptabilidade hoje é a forma de você ser versátil, correto? Letra B, aprendizagem contínua, visando ao alcance de novos patamares de competências, com experimentação e implementação de inovações. Então, veja, quando eu falo de aprendizagem contínua, é o crescimento contínuo. Ou seja, cada vez que você busca conhecimento, mais se evolui. Então, dentro dos valores da instituição é o seguinte, prezar que todos os servidores, eles continuem buscando o crescimento profissional, estudando, desenvolvendo mais competência, tendo as suas capacidades cada vez mais aguçadas. Então, isso faz parte, inclusive, dos valores da instituição. Terceiro, integração entre as áreas, ou seja, um servidor público federal dos Correios, lá dentro da instituição, é comum que ele consiga aí atuar em diferentes áreas, até porque cada agência tem sua realidade. Então, tem agência, de repente, se for para um CDD ou se for para uma agência normal, ele vai ter atividades distintas, de acordo com a realidade de cada agência, tá? Então, vamos lá. Integração entre as áreas, integridade com todas as relações, pautada na ética, na transparência e na honestidade. Então, todas as relações institucionais, desde com os superiores hierárquicos ou com os inferiores hierárquicos, que ao longo do tempo, claro, você vai angariar novas funções. O Código de Ética traz aí a responsabilidade e também dentro dos valores essa integração entre todos, tá? Aqui a gente traz ainda orgulho em servir. Então, essa ideia do pertencimento, de você se sentir feliz em fazer parte do time dos Correios. Então, isso é uma coisa muito importante que está lá dentro dos valores. Orientação ao futuro. A orientação ao futuro, estando atento aos fatores que afetam a empresa e seus
ecossistema no curto, médio e longo prazo. Então é importante entender aí, ter uma visão programada para o futuro e suas mudanças de cenário. Ou seja, o cenário é o ambiente externo, onde trazem as novas tendências de mercado em que os Correios estão inseridos. Os Correios, vocês sabem que sofrem, né? Sofreram muitos impactos, tendo em vista que precisa cada vez mais modernizar essa atuação dos Correios, principalmente no sentido logístico, né? De contabilizar a entrega, essa entrega seja rápida, otimizada, para que todos os clientes fiquem satisfeitos com o serviço. Então, tudo isso vai trazer aqui a perspectiva de que os servidores públicos federais dos Correios precisam estar antenados às novas tendências de mercado. Ou seja, pensando cada vez mais no futuro mais promissor para a instituição. Respeito às pessoas sempre, isso faz parte do princípio, né? Respeitar bem as pessoas, o atendimento com excelência, o atendimento prezando sempre os tratamentos com educação, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário, independente de quem sejam as pessoas, dando prioridade às pessoas que merecem prioridade, equidade às pessoas que merecem equidade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente, tá certo? Então, o respeito valorizando as suas competências e prezando por um ambiente justo, seguro e saudável, ou seja, principalmente o respeito no ambiente de trabalho, respeitando todas as pessoas que ali estão. Responsabilidade e compromisso com o resultado, ou seja, trabalhar eficiência, eficácia e efetividade. Resultado, responsabilidade com o resultado é eficácia. Todas as vezes que você ouvir falar de eficácia, vocês vão remeter a eficácia aos resultados. Então, quando os valores dos Correios trata responsabilidade e compromisso com os resultados, ele está dizendo que todo o trabalho tem que ser eficaz. Não basta ser apenas eficiente, tem que ser eficaz, ou seja, tem que trazer resultados consolidados, correto? Então, vamos lá. O artigo 4 diz assim: os Correios adotarão os seguintes princípios éticos, sem exclusão de quaisquer outros que estejam implicitamente inseridos neste código. Então, primeiro, dignidade humana e respeito às pessoas, ou seja, a valorização da vida e a afirmação da cidadania, preservação da integridade física e moral, respeitando as diferenças individuais e a diversidade dos grupos sociais com igualdade, equidade e justiça. E daí eu coloquei para vocês a diferença. Ó. Agir com igualdade é dar a possibilidade de todos estarem aí nas mesmas condições, Igualdade aqui, todos nas mesmas condições. Equidade é não dar as mesmas condições, mas dar as condições necessárias para que todos desfrutem dos mesmos privilégios. Então, aqui no caso do menino aqui, ó, nas mesmas condições de igualdade, ele não conseguiu, tendo em vista que ele não tem o mesmo tamanho do primeiro. Já no princípio da equidade, é diferente. Eu dou condições diferentes para que todos tenham os mesmos privilégios, desfrutem dos mesmos privilégios. Correto? Então eu trato diferente para que as pessoas tenham condições de desfrutarem das mesmas coisas. Já a realidade, infelizmente, a gente sabe, né, que as pessoas que têm mais condições são as pessoas mais privilegiadas no nosso país. Mas aí o princípio aqui é equidade, é igualdade, equidade e justiça. Eu coloquei um mini homônimo para vocês, ó, IEJ. Com todas as vezes dentro do princípio do Código de Conduta e Ética e Integridade, vocês vão lembrar de IEJ. O que é IEJ? Todo tratamento, a dignidade humana deve ser tratado da seguinte forma, levando em consideração a igualdade, equidade e justiça, tá bom? Então, isso aí é básico, ok, pessoal? O princípio da equidade, um princípio, né? Um exemplo aí, vamos criar aqui uma conjectura para vocês entenderem. Um exemplo hipotético, né, de equidade. Por exemplo, num atendimento hospitalar, está lá a pessoa que chegou primeiro, mas de repente chega um outro paciente com um quadro clínico mais grave. E daí ele sim vai ser atendido primeiro, mesmo o outro tendo chegado bem antes dele. Mas daí o que se pesa na situação não é quem chegou primeiro ou quem chegou depois, e sim a gravidade dos ferimentos, a gravidade contra a vida humana. Então, isso é o princípio da equidade. Isso é um princípio, inclusive, do serviço público, tá? Então, vamos lá. Seguindo aqui. Então, ó,
Ainda dentro do artigo 4, nós temos dignidade, temos a impessoalidade, ou seja, a prevalência do interesse público sobre o interesse particular, com objetividade e imparcialidade nas decisões, nas ações e no uso dos recursos da empresa. Isso aqui até tem a base da Constituição Federal, né, pessoal? Ou seja, o direito do individual nunca vai sobrepujar o direito coletivo. Então, o direito à coletividade sempre vai ser mais importante. Então, ó, o interesse público, né, sempre vai sobrepujar o interesse particular. Temos aí, terceiro, também a integridade, ou seja, honestidade e probidade, que é o contrário da improbidade administrativa. O que é uma pessoa probo? É uma pessoa que cumpre, né, com integridade todos os princípios do Código de Ética do Serviço Público. A improbidade é quando você quebra, quando você age em decorrência de encontro ao que está lá no Código de Ética, certo? Então, a improbidade é o que vai de encontro. A probidade é o que se alinha com o que está lá dentro do Código de Ética, tá certo? E todas as vezes que age de forma com improbidade são as pessoas que agem trazendo prejuízo ao erário público, pessoas que agem de encontro com o que está lá expresso no código, na coerência, na base do tratamento com respeito, né? E, sobretudo, o enriquecimento ilícito, né? Uma pessoa que pega o dinheiro público para poder utilizar em uso particular. Então, tudo isso são atitudes de improbidade administrativa. Então, na realização de compromissos assumidos com a coerência entre discurso e prática, então é importante deixar claro que a integridade, pessoal, é o alinhamento entre o discurso, a fala e a prática. Ou seja, o servidor público ele precisa ter esse alinhamento, essa coerência, essa sinérgica relação entre o que ele pratica e aquilo que ele fala, ok? Então vamos seguindo aqui. Legalidade, sobretudo, né? Respeito à legislação nacional dos países nas quais os Correios atuam. Então é importante nos países porque o Correio ele é multinacional, tá? Em outros países também. Bem como as normas internas que regulam as atividades, em conformidade com os princípios constitucionais. Então a legalidade é cumprir a lei, agir sempre em decorrência dos princípios legais da nossa Constituição. E o profissionalismo, né, pessoal? Ou seja, o desempenho profissional com responsabilidade, zelo, baseado nos valores sociais, lealdade, respeito mútuo, comprometimento com os resultados, com a excelência e com o aperfeiçoamento empresarial. Então, isso daqui é extremamente importante para que vocês tenham que os valores profissionais, eles são muito importantes. Então, você está lá na atividade, precisa entender que você é um profissional. Então, o profissional ele pode agir como qualquer um. Ele tem que agir baseado no Código de Ética, ok? Sustentabilidade. O que é uma ação com sustentabilidade? É a atuação com responsabilidade ambiental, econômica, social, cultural, de forma equilibrada, ou seja, respeitando o direito à vida plena das gerações atuais e contribuindo para a preservação das futuras. Aí entra uma coisa muito importante que eu costumo sempre dizer. O servidor público, ele tem que entender que ele não é mais um cidadão comum. Ele assume as prerrogativas do cargo, ele é investido num cargo em que ele precisa fazer jus às suas atribuições. Então, dentro da sustentabilidade, da ação com sustentabilidade, ele tem que entender que, mesmo no exercício ou fora do exercício, ele tem que ser uma referência. Ele tem que agir com probidade. Ele tem que ser uma pessoa ética. Ele tem que cumprir o código de ética, em detrimento da sua integridade também. Então, muita gente confunde. Possa ser que caia na sua prova uma questão dizendo assim, João, no dia de folga, curtindo com a sua família, aproveitando que não estava de serviço, viu uma ação, vamos usar um exemplo aqui do próprio servidor do Correio, viu uma ação de um carteiro que estava tratando mal um cliente e pelo fato de estar de folga, esse servidor não atuou em decorrência de orientar o carteiro, tendo em vista que é amigos de profissão, de que não era para agir daquela forma, de que não pode agir tendo essa prática como prioridade. Então ele prefere ficar em silêncio. E daí uma câmera filma, né? E daí viu que ele estava lá. Então ele comete o erro por omissão, porque ele é servidor público. Servidor público precisa estar ali em decorrência de um entendimento de que todas as ações devem ser sustentáveis. É assim, professor? É assim. Então, colega, eu sou da casa também, sou
servidor público dos Correios, faz isso não, porque pode pegar mal para nossa instituição, a pessoa vai achar que o pessoal do Correio não... E daí orienta. Da mesma forma, quem atua nas áreas policiais, por exemplo, um policial que está no dia de folga, ele é policial, ele tem o dever de agir também, tá certo? É mais ou menos dentro dessa perspectiva que a ação sustentável, dentro dos valores dos Correios, deve ser perpassado para as pessoas. E por último, transparência. A transparência é a visibilidade dos critérios que norteiam as decisões e as ações mediante comunicação objetiva, ágil e acessível, observados os limites do direito à confidencialidade. Então, pessoal, a transparência é exatamente você agir levando em consideração, claro, que dentro lá dos princípios da administração pública, o LIMP, né, tem lá a publicidade. A transparência é agir com lealdade com os clientes que estão ali, certo? Então, dizer para ele qual é a atuação, qual é a atribuição do servidor público ali, o que é que ele precisa fazer, o que é que o cliente também precisa fazer. Então, a transparência, é claro, que tem situações que você não pode falar porque realmente tem o sigilo, tem a confidencialidade de algumas atividades operacionais dentro da instituição. Mas, em suma, é isso, pessoal. Então, pessoal, terminamos aqui o nosso segundo bloco e logo mais a gente entra com o bloco de questões. Então, vamos fazer inúmeras questões para vocês. Então, pessoal, fica ligadinho aqui, acompanha com a gente, porque você será o próximo servidor público dos Correios, tá bom? Então, aqui no CD Concurso, você realiza seu sonho. Professor Rosivaldo aqui na área, concluindo mais um bloco. E não esquece, tá, pessoal? Deixa o teu like, se inscreve no canal do YouTube. É importante também compartilhar, deixar o joinha lá, deixa o teu comentário também, robustecendo lá o nosso conteúdo, porque tudo isso vai dar mais sustentabilidade, inclusive no sentido digital, de a gente ter mais força, mais condições de alcançar mais pessoas através de conteúdos gratuitos também. Então não perde tempo, vamos para cima, rumo à aprovação. Aqui no ICD você realiza seu sonho. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau. Tamo junto, viu? Vamos para cima!